Obrigada, Fabiane. Já passo, então, a palavra para a Miriam Alves, que vai expor sobre vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres. Então, boa tarde a todas aqui presentes. Eu quero fazer uma saudação especial às mulheres dessa plenária, então eu quero uma salva de palmas para todas as mulheres aqui nesse plenário, por favor. E agora eu vou pedir uma salva de palmas ainda mais forte para as mulheres negras desse plenário. E enfatizando, então, a presença das mulheres negras aqui, porque a minha fala ela vai trazer alguns elementos para a gente pensar um dos determinantes sociais em saúde, que é o racismo. Então, não tem como a gente sair dessa conferência de saúde da mulher sem pensar nesse determinante social em saúde, que é o racismo, e que coloca, assim, as mulheres abaixo de todas as hierarquias sociais, a partir dos dados apresentados aqui pelas nossas colegas. E, falando, então, nas mulheres negras, um fora Temer, um fora Temer bem forte. E direta já, mulherada? Então, como já foi apresentada, eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Psicologia. E a ideia, e aí eu peço para a mesa, porque eu me preparei para 20 minutos, eu tenho 15, então peço que a mesa me ajude. Vou tentar correr um pouquinho aqui também. Então, a ideia é a gente poder fazer algumas reflexões aqui, em conjunto, nesse plenário, a partir, sim, da saúde da mulher negra, do racismo como um elemento que vai produzir vulnerabilidade étnico-racial, o racismo como um determinante social em saúde, e aí pensar a equidade no SUS. Não tem como pensar essa equidade sem pensar no enfrentamento ao racismo. E, para falar do racismo, é fundamental a gente compreender como é que ele se estrutura no nosso país e no mundo, nesse mundo globalizado que a gente vive aí, neoliberal, enfim. E aí não tem como falar desse racismo sem falar do processo de colonização do continente africano pela Europa, ou pelo menos lembrar disso. Lembrar do período histórico dessa construção, desse conceito que estrutura as nossas relações sociais, que é o racismo. Processo de colonização que aviltou a humanidade de diferentes povos africanos na diáspora negra. E aí, gente, a gente também precisa lembrar quem é que deu esse nome, negros e negras? Quem nos chamou assim? Os africanos e africanas que viviam no continente africano não se chamavam por negros e negras. Assim como os indígenas dessa terra, donos dessa terra, também não se chamavam de índios e índias. Então, foi o colonizador. Esse é o nome dado pelo colonizador, nesse processo de desumanização desses povos. E aí eu trago Fanon, que talvez, não sei quem aqui já ouviu falar ou já leu alguma coisa de Fanon, que, no seu tempo, vai fazer uma discussão fundamental para a gente entender ainda hoje o que é o racismo nas nossas relações.
E aí ele vai dizer que o colonialismo, esse colonialismo que ainda vive nas nossas relações, com outro nome, mas que ainda está presente, ele vai dizer que é uma negação sistematizada do outro, numa decisão obstinada de recusar ao outro o atributo de humanidade. E, deste modo, obriga o povo dominado a se perguntar constantemente: quem sou eu, na verdade? É isso que ainda a população negra brasileira vivencia. O conceito de raça, isso que a gente chama de raça, foi uma construção social, política e ideológica. Então, o conceito de raça é uma abstração que nada tem a ver com os biológicos. E todo mundo aqui sabe que raça existe uma raça humana, biologicamente falando. Mas sociologicamente, sim, o conceito de raça, e esse conceito que foi construído pelo processo de colonização do continente africano e das Américas, hierarquiza o que é ser humano. O que é ser humano, globalmente falando. E aí o século XVI foi fundamental para se criar a relação, por exemplo, entre cor e raça, que vai estruturar o racismo que a gente vivencia no Brasil. O Quijano vai nos dizer que a ideia de raça, essa abstração, ela foi utilizada como justificativa para a dominação colonial, para a expansão da Europa por todo o mundo. E essa ideia de raça é um elemento de colonialidade que ainda é encontrado no padrão de poder hegemônico das nossas relações atuais. Então, a colonialidade do poder, que o Quijano vai trabalhar a partir desse conceito, é o quê? É a concepção de humanidade segundo a qual a população do mundo se diferencia entre inferiores e superiores, entre irracionais e racionais, entre primitivos e civilizados, entre tradicionais e modernos. Eu nem preciso dizer para vocês onde é que está a população negra nessa hierarquização. E mais, eu nem preciso dizer para vocês onde estão as mulheres negras nessa hierarquização. Os dados estatísticos, embora poucos deles tenham sido desagregados por raça-cor, nos mostram isso. E isso é algo que a gente vai ter que começar a fazer. Precisamos desagregar os dados por raça-cor, sim, em todas as estatísticas que a gente desenvolver. Não é mais admissível que a gente construa estudos, pesquisas, sem desagregar esses dados. Então, o racismo, a colonização do continente africano, o processo de desumanização dos seus diferentes povos e a atualização do colonialismo pela colonialidade do poder, produz o que a gente ainda tem hoje. Essas desigualdades étnico-raciais que, sim, vão colocar a mulher negra como o ser mais inferior das nossas relações. Então, a perspectiva política e ideológica que constrói o racismo, que estrutura as nossas relações aqui no Brasil, está pautada pela não-humanidade dos povos africanos, que foram escravizados e espalhados pelas Américas e pelo mundo. Então, quando a gente fala de não-humanidade, gente, é o não existir mesmo.
é ser humano africano e africana, ou é não ser humano africano e africana, sob qualquer forma. E isso está nas nossas representações. Então, tirar a humanidade, como é que tira a humanidade de um povo? Tirando a cultura, tirando o nome, tirando as tradições, retirando a língua, as crenças, enfim, todos os elementos que nos tornam humanos. E colocando o que no lugar? A outra cultura, aquela que se pretende hegemônica, aquela que se pretende universal. Que eu também não preciso dizer qual é, né? Que é cristã, que é europeia, que é ocidental, que é capitalista, que é liberal. É disso que a gente está falando. E aqui é a capa de um dos livros do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, eu trouxe essa capa, mas para a gente pensar no efeito da vivência de mais de 500 anos, como eu também sou uma militante da saúde mental, militante, ativista, antirracista, militante, ativista da saúde mental. Fiz ali um jogo para a gente pensar nesse manicômio mental a partir dessa construção do racismo nas nossas relações. Então, qual o efeito da vivência de mais de 500 anos imersos neste manicômio mental? E aí eu trago aqui, só para a gente pensar juntas e juntos. O Brasil foi invadido em 1500, né? Aí, se a gente for trazer alguns elementos históricos para poder entender esse racismo institucionalizado e esse racismo que está presente nas nossas relações, também é importante a gente olhar historicamente essa construção. Então, colonização do continente africano, invasão das Américas, invasão do Brasil, 1500. E aí, em 1837, a gente vai ter uma lei instituída pelo Estado, que vai dizer o quê? Que africanos e africanas, ou descendentes dele, não poderiam frequentar a escola. Então, 1837. A gente vai ter também, em 1500, a Lei de Terras, que também vai dizer que africanos e descendentes de africanos não podem ser proprietários de terra, mesmo que tenha dinheiro para, recursos para, não pode. Era proibido comprar terras. Para a gente entender a construção do racismo institucional. A Lei do Ventre Livre. O que dizia a Lei do Ventre Livre? Que a criança, ela poderia ficar com a mãe até os 8 anos de idade. A mãe ainda escravizada. E aí, o senhor, ele poderia, então, indenizar, né? Esse senhor poderia ser indenizado pelo Estado. Se não, a criança teria que ficar até os 21 anos completos, trabalhando para esse senhor. Isso é liberdade? Ou então, a lei do sexagenário, que dizia o quê? Que quando chegasse aos 60 anos estaria livre. Em que condições uma pessoa vivendo escravizada chegaria aos 60 anos? É só pensar um pouquinho. Exatamente, a lei da Previdência. Exatamente. Boa. A primeira lei de cotas, 1968, antes, 1888, abolição da escravatura. Depois, então, 1500 menos 1888 dá 388. 388 anos de escravidão no Brasil.
1968. Quem já era vivo em 1968? Aqui levanta a mão. Eu não era ainda. Mas eu conheço pessoas que eram vivas nesse ano, ou seja, algo muito próximo da gente. Certo? Lei do boi, a primeira lei de cotas de universidade, que reservava 80% das vagas das escolas de agricultura e veterinária a agricultores ou filhos de agricultores. Primeira lei de cotas do país. Quem eram os agricultores ou os filhos de agricultores? Os quilombolas? Não, né? Os grandes latifundiários deste país. E se a gente for pensar em tudo que é canto do nosso estado e do nosso Brasil, tinha uma escola de veterinária ou de agricultura. Não é isso? Depois, a gente vai ter a Constituição de 88. Somente na Constituição de 88, a gente consegue alguma coisa ali que vai dizer que todas as pessoas são iguais perante a lei e que ninguém pode receber nenhum tipo de discriminação. Somente em 88, 1988. Então, vamos fazer aí a conta. Quanto é que dá 1888 menos 1988? 100 anos. Então, foram 100 anos para a gente ter na Constituição garantido o nosso direito de existir. Depois da abolição da escravatura. Antes mesmo, tinha a lei, que eu não botei aqui, dos vadios e capoeiras. O que a lei dizia? Toda pessoa que estiver jogando capoeira ou perambulando pela rua sem comprovar moradia ou trabalho, ia para a cadeia. Que ano foi construída essa lei? 1890. 2 anos depois da abolição da escravatura. Pergunto, quem é que jogava capoeira? Quem é que não tinha nem casa, nem trabalho? Aí a gente começa a entender as estatísticas que a colega trouxe. Depois, 2001 é um marco importante para a gente poder pensar e para a gente construir política pública com recorte racial. Porque a Conferência de Durban, a terceira Conferência Mundial das Nações Unidas contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, em 2001, na África do Sul, foi fundamental para quê? Porque foi a partir dessa conferência que o Brasil reconheceu institucionalmente e se comprometeu institucionalmente perante o mundo que ele deveria construir políticas de ação afirmativa e de reparação para a população negra brasileira. Vamos fazer as contas? Vamos fazer as contas. Abolição da escravatura, 1888. 2001, Conferência de Durban. 2001 menos 1888. Quantos anos dá, gente? 113. 113 anos. É isso? Não. É isso aí que vocês estão calculando. É isso aí. É muito tempo. Mais de 100, é muito tempo. Agora vamos fazer o último cálculo. 2017 menos 2001. 16. A gente tem apenas 16 anos tentando construir políticas de reparação para a população negra neste país. 16 anos. E que, de fato, o primeiro dispositivo legal foi construído em 2003, que é a Lei 10.639, da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no currículo escolar. Depois a gente vai ter, aqui alguns, né? A política de saúde da população negra, ela só foi instituída oficialmente em 2009, sendo que o Conselho Nacional de Saúde já tinha dado o seu aval em 2006. Então, foram 3 anos de luta do movimento negro para que essa política
saísse realmente do papel, pelo menos enquanto política de Estado. Depois a gente vai ter o Estatuto da Igualdade Racial, 2010. Também muitas discussões, muitos enfrentamentos. A lei de cotas, 2012. Então, não tem como a gente falar em equidade sem pensar nas desigualdades étnico-raciais do nosso país. E a construção histórica disso, e quanto o Estado brasileiro, que negligenciou mais da metade da população do país. E as mulheres negras? As mulheres negras, e aí as que estão aqui, por favor, levantem a mão, as mulheres negras, só para eu ter uma ideia, eu estava tentando enxergar vocês. Aí, palmas para as mulheres negras. Ainda, né, minoria e guerreira neste plenário, mas elas estão aqui. São as que mais sofrem violência obstétrica. Aqueles que trabalham, que estão aqui, aquelas que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, se ainda não se deram conta disso, vamos ter que olhar. A violência obstétrica, as mulheres negras são as que mais sofrem esse tipo de violência na área da saúde. São as que menos recebem anestesia. E nós sabemos disso também. Por quê? A mulher negra é forte, né? Ela é mais forte, ela aguenta firme. Isso é o racismo que construiu, gente. São as que possuem um menor número de consultas do pré-natal. São as que são menos tocadas pelos profissionais, fundamentalmente os médicos. São as que menos são acompanhadas durante o puerpério, no retorno. São as que mais morrem por violência, como já foi dito aqui. São as que têm as piores condições de trabalho, como já foi dito aqui, ou se não foi dito, eu estou dizendo, fazendo a desagregação do dado. São as que possuem maior incidência de mortalidade materna. Então, se a gente quer modificar as estatísticas, tem que modificar as estatísticas das mulheres negras. Foi dito aqui, não aumentou? Isso. Então, a política pública tem que olhar para isso, para diminuir. E aí é olhar, sim, para as mulheres negras. Eu nem vou falar, porque aqui é o dado do IBGE, né, a autodeclaração, Rio Grande do Sul, 16%, mas que a gente sabe que a nossa população negra é maior que 16%. Mas é uma outra discussão que eu teria que fazer aqui, né, do processo de autodeclaração, da necessidade da gente construir uma política pública para qualificar o processo de autodeclaração. Então, perspectiva da equidade no Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Atenção à saúde das mulheres negras. Em 2005, a gente conseguiu construir um documento orientador para isso. 2005, dentro daquele período de 16 anos que eu estava mostrando para vocês. A atenção integral às pessoas com doença falciforme. 2005 também, nacionalmente falando. No nosso estado, a política é de 2008, a partir de um decreto. Como eu já disse, a Política Nacional de Saúde da População Negra é de 2009, a estadual é de 2010. E aí, quando eu tive a possibilidade de estar junto com a Sandra Fagundes, que está aqui nesse plenário, na Secretaria de Saúde do Estado, onde a gente construiu política pública de Estado para a população negra, e olhando hoje os dados, tem municípios
que, de 2014 para cá, recebeu, para implementar a Estratégia de Saúde da Família Quilombola e Programa de Combate ao Racismo Institucional, mais de 300 mil, e que não aplicou. Que não aplicou. E aí o controle social vai ter que se movimentar. Então, são 100 municípios, dos 497, 100 municípios desse estado aderiram ao Programa de Combate ao Racismo Institucional. 100. Dos municípios que têm comunidades quilombolas, que são mais de 170 no estado, se eu não me engano, são os 40 municípios que têm estratégia de saúde da família quilombola. Também não estão aplicando o recurso. Então, equidade étnico-racial. Sim, quais são as doenças, as causas de mortalidade, enfim, mais prevalentes nas mulheres negras? Mioma, a doença falciforme, doença cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer coloretal, mortalidade materna, doenças sexualmente transmissíveis. Então, se a gente não construir política pública para olhar para essas prevalências, considerando que muitas delas existem por causas de condição de moradia, de saneamento, de informação, enfim, que não necessariamente, como a doença falciforme, tem uma questão genética colocada, a gente não modifica os nossos índices. Então, pensar saúde pública é pensar a interseccionalidade entre gênero e raça. Não adianta a gente fazer só a discussão de gênero sem fazer a discussão racial para a construção dessas políticas. Obrigada. Obrigada, Miriam. Nós temos aqui 4 pessoas que se inscreveram para fazer perguntas. Eu já peço para essas pessoas se dirigirem aqui no palco. A Evelyn, depois a Camila Schneck, a Ernestina e a Priscila. Três minutos de fala no máximo. Oi, pessoal. Aqui é de novo... Não, é só trocar de mão. Aqui é de novo a Evelyn, do Grupos Inclusivos de Mulheres com Deficiência. E aqui eu gostaria assim, de manifestar, claro, em concordância com a nossa palestrante, falando do reconhecimento, né, do povo negro, né, tão tardio no Brasil, e também dizer que a pessoa com deficiência só ganhou, a mulher com deficiência e a pessoa com deficiência só ganhou reconhecimento em 2015, que é quando saiu a Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo nosso, né, senador Paim, que elaborou a lei, mas nós já desde 2009, né, estávamos assinando com a ONU, né, quando começou na ONU também o reconhecimento que a pessoa com deficiência existia, né? Antes disso a gente não existia, né? A gente passou por tudo que é coisa também, né, desde ser morto ao nascimento, jogado do precipício, né, ou ser escondido dentro de casa. Tá, mas aí o que eu queria falar em relação ao trabalho, né, e eu queria falar em relação uma coisa... Ai, gente, está difícil. O trabalho, né? A pessoa com deficiência tem cota para poder... né, as empresas têm cotas a partir de 100 empregados, né, que teriam que empregar pessoas com deficiência, né? É muito difícil esse emprego, né? Não é muito conseguido, mas do que é conseguido hoje, né, que a pessoa com deficiência que pode trabalhar, a mulher com deficiência consegue ocupar 22%.
Em alguns estados, chega a 24%. Os outros 70% ocupados são só por homens. E essas mulheres recebem, no máximo, em geral, até 2 salários mínimos. É o grosso dessas 90% dessas mulheres, desses 22%, é com 2 salários mínimos. Tá? Eu também queria falar em relação à saúde, trabalho, e que foi dito aqui, né? Ela até pulou, eu estava vendo, né, a Fabiane, né, do Nest, estava ali, eu estava esperando ela falar, estava na transparência dela ali, dos agrotóxicos, né? Aí ela pulou. Acontece que os agrotóxicos causam muitas deficiências, né? Por exemplo, deficiência, saúde mental, né? Deficiência mental, deficiência psicológicas, né, psicossociais, são causadas por uso de agrotóxicos. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma predominância, é o estado que mais usa do Brasil nas plantações. Nós temos um monte de pessoas com deficiência psicossocial devido ao uso de agrotóxico. Não só o uso, como nós temos fábricas aqui grandes, né, 3. Né, eu era fiscal dessas fábricas, né, e trabalhava com de agrotóxico no meio ambiente. E a minha deficiência veio disso. Tá? Eu tenho uma... Só que eu não fui na parte psicomental, né, psicossocial, não atacou os nervos do sistema nervoso central, atacou os nervos do sistema nervoso periférico. Eu tenho diversas, né, neuropatias, como se chama. E nós temos outras fábricas, que a gente sabe, trabalhos em fábricas, que também causam horrores de deficiência. Também se falou da violência contra a mulher. A gente também gostaria de colocar que até a pessoa que criou a lei, a nossa querida Maria da Penha, ficou deficiente por violência doméstica. Né? Nós temos no nosso grupo, inclusive, a nossa coordenadora ficou paraplégica por violência doméstica. E existe uma grande prevalência de mulheres com deficiência também, vítimas de violência doméstica. E o que mais eu queria falar? Acho que era isso. E queria agradecer a oportunidade de poder falar destes números dentro de um quadro tão importante quanto esse, que fala de violência, trabalho e racismo. Muito obrigada. Camila. Oi. Boa tarde, meu nome é Camila Schneck. Eu sou enfermeira obstetra, ou uma parteira, né? Cheguei recente no Rio Grande do Sul, há uns 3 anos, e colaboro na disciplina de saúde da mulher dos alunos da Escola de Enfermagem da URGS. Mas eu queria parabenizar todas nós, na verdade, a coordenação e a todo mundo que está trabalhando por essa conferência e agradecer pela oportunidade de viver essa etapa e esse momento tão importante para mim, pessoalmente, e acredito para todas vocês. E queria fazer um pouco de eco com a mesa que eu fiquei muito impactada, eu gostei muito, sobre, talvez, um item, que é, por exemplo, a mortalidade materna. E eu fiquei fazendo alguns cálculos aqui para dar um pouco mais de vida aos números que a colega trouxe da FE, né, para a gente dar vitalidade a isso. Ela cita, então, uma razão de mortalidade materna no estado do Rio Grande do Sul de 45 mulheres que morreram por 100 mil nascidos vivos, ou que morrem. Aí eu pedi o cálculo para alguns estudantes e colegas e já me deram aqui que, no ano de 2015, 148 mil nascimentos aconteceram no Rio Grande do Sul. Fazendo o cálculo, são aproximadamente 70 mulheres que morreram no Rio Grande do Sul por causas relacionadas à gestação ao parto e abortamento. Nunca vamos esquecer dessa questão. E aí eu fico pensando, ok, existem várias outras causas de mortalidade entre as mulheres, porém, as causas de mortalidade materna em nosso meio são aquelas que são evitáveis, ou seja, foram, no estado, em 2015, aproximadamente 70 mulheres que morreram sem necessidade e mais, que poderia ser evitado pela organização do sistema de saúde, dentre outras coisas. Né, como, por exemplo, racismo institucional, acesso a uma série de outros bens e trabalho, e etc.
Mas, pegando um pouco o gancho do que a companheira Carmen falou logo na mesa inicial, e agora o que a Miriam brilhantemente trouxe, né, sobre o racismo, e aí a gente comentou, a mortalidade materna nós conseguimos observar índices decrescentes. Caiu a mortalidade materna. Mas, se nós observamos e formos, então, depurar os dados por raça, etnia, como existe essa demanda, e se olharmos para isso, e dentre as mulheres negras a mortalidade materna é maior, a mortalidade materna não caiu entre as mulheres negras. Então, essa é um como eu digo, das constatações importantes que é preciso ter em relação a como olhar para esses dados. Então, não caiu. Caiu para uma parte da população. Não caiu entre as mulheres negras, então. É preciso investigar e olhar para isso. E, só para finalizar a questão ainda da mortalidade materna e como isso impacta, usando o conceito da interseccionalidade, eu, enquanto enfermeira obstetra, fui criada, assim, formada, atendendo partos em outros estados do Brasil, e a escola em que eu estudei, ou os livros que eu segui, escola no sentido de onde veio esse tal conhecimento, me ensinou. O períneo das mulheres negras é mais forte, Camila, então é mais difícil de nascer. Então, elas têm que receber mais episiotomia. O que é episiotomia? É aquele corte que fazem no períneo das mulheres quando vai nascer. Isso, eu cresci na minha profissão escutando isso, né? Então, queria deixar esse raciocínio conosco, né, para provocar, trazer para a questão da mortalidade materna também a causa por abortamento inseguro no país. Então, as mulheres buscam outras formas que não seguras, e é a quarta causa de morte materna no Brasil. E, finalmente, dizer que eu sou de uma entidade que é o Observatório da Violência Obstétrica, que é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que nós estamos, então, tentando dialogar, monitorar, observar e compor com todas essas demandas, inclusive interseccionalidade e violência obstétrica com as mulheres. Queria agradecer que, pela primeira vez, eu vi esse termo tão claramente colocado da violência obstétrica aqui, assim, entre nós, por uma pessoa que eu não conhecia. Assim, foi uma surpresa muito boa. Muito obrigada, parabéns pela conferência. Seguimos. Ernestina. Boa tarde a todas e a todos. Me cumprimento à mesa. E eu ia falar alguma coisa sobre o que a Miriam falou, e quero cumprimentá-la, porque é minha conterrânea, sou pelotense, mas não conhecia. Mas, em primeiro lugar, eu, como sou uma trabalhadora doméstica, e vi que o pessoal, várias companheiras falaram, mas não tocam nessa profissão. E quero dizendo que eu estou presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pelotas e também sou diretora da Federação Nacional das Empregadas Domésticas desde os anos 98 do Conselho Nacional. Então, eu faço questão de me identificar, porque, pelo fato de eu dizer que sou uma trabalhadora doméstica, de repente, algumas pessoas podem imaginar, bom, de repente, essa sabe lavar prato. Eu sei lavar prato, passar roupa, lavar, fazer faxina, qualquer coisa. Mas não sou burra, porque eu tomei conhecimento da minha história e o meu papel de ser negra neste Brasil e conhecer a história do meu povo. Por isso que eu comecei cumprimentando a Miriam, quando ela vem com aqueles dados. Aqueles dados eu tomei conhecimento lá no início dos anos 80, e aquilo me valeu muito a pena, o conhecimento. Teve a outra que falou antes ali, que disse, sem o conhecimento, a gente não toma consciência. Foi mais ou menos isso. Eu tomei consciência. Então, por isso que eu estou aqui agora falando, porque eu vejo que, quando diz onde é que estão a maioria das mulheres negras, a categoria maior desse Brasil, quem é? São as trabalhadoras domésticas. E nós estamos dentro de muitas casas, trabalhando, de pessoas que são militantes, que são defensoras de
várias palestras bonitas, mas que não incentiva a sua empregada a se organizar numa associação, no seu sindicato. Não passa isso. E aí, hoje, devido às conquistas que a gente teve, não é tudo que se quer, porque a gente tem mentiras no ar. A gente conseguiu uma PEC e que tinha tudo para nos igualar. No mínimo, quando a gente percebeu, estava aprovada, regulamentada, porém castrada. A luta nossa continua, e por isso que eu resolvi intervir nesse momento, pedindo o apoio, porque eu sei que vai ter trabalho em grupo amanhã, que a gente leve para a Nacional, incluir também a aprovação, a ratificação da PEC 189, que a PEC 189, a Convenção 189, foi aprovada em 2009, em primeira votação em Genebra, depois em 2010, e a maioria das propostas foram do Brasil, que foi aprovada. Porém, o Brasil ainda não ratificou. Já foi aprovada e ratificada em 23 países, e o nosso está com a ratificação, a convenção engavetada, está para passar, mas não passou, e com esse clima de golpismo, por cima de golpismo no nosso Brasil, eu não acredito que vá passar sem a gente continuar mobilizado, continuar pedindo pelas forças vivas, pelas forças que querem realmente a igualdade, para ajudar, principalmente as trabalhadoras que estão em situação de vulnerabilidade, e os filhos dessas trabalhadoras estão aí sendo massacrados, exterminados, porque elas vivem, muitas vezes não têm um posto de saúde por perto de casa, não tem uma escola infantil para deixar os seus filhos, e isso a gente tem que trabalhar muito. E aí, quando vem a questão do controle social, que acho que a Miriam repetiu ali, é fundamental que nós, usuários, né, o trabalhador também que trabalha na saúde, mas que não é o dono do hospital, não está dirigindo a administração pública, também tenha essa visão de apoio ao estímulo que o pessoal se organizem para poder pedir implementação das políticas públicas realmente, porque senão fica no papel, fica muita conversa em época de campanha, e aí não adianta, não vai resolver. Então, acho que meus 3 minutos já foram, mas sintetizando é isso, porque hoje a gente vê até muitos grupos criando até empresas para geração de emprego doméstico. Por favor. Conclui, por favor. Na medida do possível, eles querem mais uma agência de emprego para ganhar dinheiro em cima das trabalhadoras, mas para ajudar realmente, a gente não tem uma coisa concreta. Então, a gente precisa realmente de apoio realmente humano para que essa categoria e essas trabalhadoras venham somar em pé de igualdade com as outras mulheres, né, e jovens e crianças, tudo aí. Obrigada, desculpe o entrevero, mas é isso aí que eu tinha que falar, tanta coisa que é isso. Então. Priscila. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à mesa, Gislaine, as colegas. Eu sou Priscila, da Secretaria de Estado da Saúde e da mesa diretora do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. E, doutora Clite, ouvindo o seu comentário sobre a transição demográfica, gostaria de oferecer a seguinte contribuição. Nós, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, convidamos as colegas que organizavam a SESMU, a doutora Carmen Oliveira esteve conosco, e com 24 conselhos municipais dos direitos da pessoa idosa, mobilizando o movimento social das pessoas idosas, tanto das mulheres idosas e dos homens idosos, para participarem. A gente teve uma agenda com eles sobre o tema específico da saúde das mulheres idosas e do envolvimento para o fortalecimento. Foi uma mesa muito interessante. A gente sabe que foi com uma parcela dos municípios, mas a gente vem trabalhando enquanto Conselho Estadual, e está aqui também presente enquanto Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, para fortalecer cada vez mais esse movimento. Porque a gente sabe que a gente ouve erroneamente que o Brasil é um país que está ficando velho. Na verdade, o país é um Brasil que está ficando velha, né? Somos nós, todas as mulheres, que temos atingido, aí, em média, uma expectativa de vida maior em 5 anos do que os homens, e acho que a gente tem que aproveitar disso para fazer um marco positivo. Seremos mais mulheres, isso fortalece o movimento das mulheres e também o movimento das pessoas idosas. Eu acho que a gente tem que... Então, eu ouvi seu comentário e queria anexar essa contribuição, que a gente fez um debate, reuniu os conselhos municipais das pessoas idosas e pediu que esses conselhos tomassem parte nas conferências municipais de saúde da mulher dos seus territórios e que para os idosos e as idosas se envolvessem com a pauta, e a gente tem bons retornos, assim. Então, só para acrescentar. Obrigada.
Agora, Arisa? É Arisa? Marisa. É Marisa ou Arisa? Eu fiquei em dúvida. Marisa, tá bem. Boa tarde, companheiras e companheiros que estão aqui presentes também. Fico muito gratificada, amiga, pela tua fala, né? Me emociona e dá dados também para a nossa luta. A gente teve há pouco, e aí a gente sente, cada vez que chega novembro, a gente sente aquela falta, que foi a primeira marcha das mulheres negras, né? E a gente já lutava pelo nosso bem viver, né? Nós temos... eu quero chamar mais a questão da saúde, a questão das mulheres negras na saúde mental, né? Que é o que nos tira um pouco, é o que nos faz adoecer, né? Até por fatores da questão do racismo externos também, assim. Nós lutamos na marcha contra o genocídio da juventude negra, né? A juventude negra são os nossos filhos, né? A gente tem várias companheiras que fazem tratamento e algumas desistem de viver quando perdem seus filhos. Vocês são mães, né? Então imagine isso, perder um filho. Algumas das companheiras que estão aqui sabem o que eu estou falando, da companheira Maura, que eu vou botar um exemplo grande aqui, a Jussara sabe quem é. Faz uns 4 anos, ela perdeu o filho dela vítima da violência. E Maura, uma guerreira comunitária, lutando pela comunidade. As mulheres foram levar, né, um conforto, e daí eu sentado do lado dela, e as mulheres chegavam e diziam, na sua maioria negra, Maura, uma mulher negra, dizia assim, Maura, eu sei que está passando, eu já passei por isso. Daí, quando tu vê que isso fica perto de ti, né, e 1 ano depois ela faleceu, porque ela desistiu, apesar de a gente tentar dar força, ela desistiu de viver. Deixou 2 filhos pequenos. Então, a gente sabe o quanto a questão do racismo nos tira dos espaços. A gente diz que os filhos da gente vão estudar, né? Para você ter mais oportunidade. E o que a FASCA, na hora de concorrer a uma vaga? É a cor da pele, gente. O racismo é estrutural. O racismo se dá pela cor da pele. Tá? Uma mulher branca, pobre, né? Ela se arruma bem, né? Coloca uma boa roupa, né? Ela vai para uma disputa igual qualquer outra mulher, porque a pessoa não sabe qual é a condição que ela tem. Mas quando a mulher negra, mesmo, a gente olha aqui, hoje de manhã a gente não tinha nenhuma mulher na abertura, uma mulher negra, né? A gente olha aqui, a gente olha para a mesa, a gente olha e se identifica. E o que nos faz ser minoria aqui? Não é porque a gente está fora da luta, não, para a questão da saúde. É o dia da semana. Hoje é sexta-feira. Né? Isso nos tira também desses espaços de discussão. E aí, muitas feministas não querem discutir, né, a questão raça. Muita feminista branca não quer discutir a questão raça, porque as mulheres brancas conseguiram, sim, chegar em alguns espaços. Nós, mulheres negras, não conseguimos. Não foi à toa que a gente fez a primeira marcha das mulheres negras, que é para dar visibilidade a essa questão. Isso nos tira, nos deixa doente, nos tira dos espaços de poder. Nós podemos ser formadas, se formar, né? Mas, toda vez, pensa bem, nós temos, toda vez tem uma secretária, não sei que seja ali, secretária da Igualdade Racial, né? E inclusive nos conselhos de direito, né? Inclusive nos conselhos de direito. Pensa quantas mulheres negras tem como presidente no conselho de direito. Eu fui presidente do CODEN, mas era um espaço que a gente tinha que ter, né, uma mulher, geralmente um homem negro, mas tinha uma mulher negra. Agora, as secretarias, quando é chamada para secretarias, e não é que as mulheres não tenham capacidade, as mulheres negras, porque as mulheres negras se formaram, se prepararam. Elas são afastadas pela questão do racismo. O racismo é estrutural, o racismo nos mata, nos deixa fora dos espaços, deixa os nossos filhos fora dos espaços, nos faz mal, nos deixa doente. A questão mental é isso. Só para trazer essa... Bom, chegaram também 3 perguntas por escrito, que eu vou ler. A primeira, informações de dados sobre saúde dos trabalhadores do SUS. Acho que a Fabiane, né, contempla. Outra questão, por que as mulheres trans não aparecem nos estudos apresentados, sendo que a cada 28 horas sofremos ataques transfóbicos
em nosso país. Nosso país, infelizmente, lidera o índice de casos no mundo com 50%. A letra está bem difícil. As três respondem? Tá. Tem outra aqui que é para a Clítia, uma bem extensa. Filhos que cuidam dos pais idosos entram em alguma estatística? São trabalhadoras 24 horas e precisam atender às necessidades de cuidados dos pais. Enfrentam o adoecer e a morte dos pais. São alijados profissionalmente, emocionalmente, enfim, largam a sua vida e ficam ali em casa isolados. Quando os pais falecem, elas não têm para onde ir. Além disto, na maioria, adoecidas física e emocionalmente. Nada ganha por isto e entram em alguma estatística de trabalhadoras? Para ti. Bom, agora eu passo para vocês 3 minutos, enfim, para a gente tentar cumprir o tempo, responder as questões e já ir finalizando. Pode ser a Clítia? Então, rapidamente, eu vou começar por essa última pergunta em relação ao cuidado das pessoas idosas. Quando eu mostrei aquela tabela de uso do tempo sobre o trabalho não remunerado, o trabalho doméstico, de certa maneira, as horas que as mulheres despendem em casa deveriam estar registradas ali, mas nós sabemos muito bem que, muitas vezes, as próprias mulheres, quando respondem a essa coleta de dados, isso foi da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, elas não incluem o cuidado aos seus familiares. A gente sabe que, na verdade, as mulheres trabalham muito mais do que aquilo. Então, fica muito difícil fazer as estatísticas quando as próprias pessoas não respondem sobre elas. Nesse caso, e também pegando a questão das mulheres trans, é importante que a gente comece a ter assim, uma consciência, e os movimentos também pressionem os órgãos para que se incorporem esses dados. Não existe, assim, em relação à questão da homossexualidade, já tem algumas estatísticas quanto à população, mas sobre as mortes, bom, teria que pegar nos registros de segurança pública. Então, assim, tudo isso, tá, nós podemos colocar dentro, por exemplo, das propostas que estão aqui no próprio eixo, né? Eu coloquei aqui, eu marquei a proposta 1206, e a proposta 1209, a 1209 diz assim: qualificar o processo de geração de informações nos 3 níveis de governo para elaboração de diagnóstico e de estatísticas sobre questões chaves para a saúde, priorizando a inclusão e questões que afetam todos os ciclos de vida das mulheres. E eu diria mais, as especificidades, quer dizer, todas as questões específicas estão sendo colocadas aqui, porque as estatísticas realmente não dão conta de tudo. E baixar nesse nível, assim, muitas vezes, é quase impossível. Sobre a questão de cor e raça, até respondendo a Miriam, né, eu achei muito importante o que ela colocou, porque, realmente, muita coisa a gente tem que assim, pegar os microdados do IBGE. Sabe o que é pegar os microdados? Você tem que ir lá, muitas vezes, pegar domicílio por domicílio. Isso o IBGE não nos dá assim, de brinde. Nós temos que fazer lá na FEE, muitas vezes a gente faz isso. Aquele indicador de uso do tempo, nós fizemos dentro da FEE, pegamos os dados do IBGE e fizemos os microdados, com os microdados, para o Estado do Rio Grande do Sul. Isso leva tempo, isso exige um trabalho qualificado. Por isso que é muito importante manter os órgãos de estatística e, cada vez mais, a sociedade cobrar isso, olha, nós queremos uma estatística exclusiva, né, que dê mais conta sobre a mortalidade materna com as mulheres negras. Nós queremos saber a violência que atinge as mulheres trans. Bom, isso é muito importante para nós, porque só de dentro das instituições a gente não pode modificar tudo. Esses trabalhos de gênero, eu sou praticamente, quer dizer, somos 3 pessoas que estamos fazendo hoje dentro da Fundação de Economia e Estatística. Somos muito poucas pessoas que se preocupam com isso. Dentro do IBGE também tem um grupo lá que tenta colocar cada vez com mais força, mas tem que haver uma pressão. Quando havia Secretaria de Políticas Nacional para mulheres em nível federal, com nível de ministério, era muito mais fácil que isso passasse para os órgãos de estatística, porque a própria Secretaria Nacional solicitava. Quando havia uma Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, também havia mais condições de fazer esses dados. É muito importante que haja também esses órgãos, tanto no nível municipal, como estadual e federal, para que hajam as estatísticas, para que a gente possa, dentro dos órgãos públicos de informação, dar respostas para a sociedade. É só o que eu posso dizer para você, gente. O resto, a gente faz o que a gente pode.
Bom, informações e dados sobre a saúde dos trabalhadores do SUS, né? A gente tem uma caixa preta aí, porque trabalhador do SUS ele pode ser estatutário ou seletista, ele pode ser municipário, estadual, né, ou federal. Então, assim, na maioria das vezes são sistemas de informação, na maioria não, né, que não se comunicam e são feitos para não se comunicar, e muito menos para comunicar as informações de saúde. Como eu disse para vocês, eu trabalho no Sindicato dos Trabalhadores Federais do Ministério da Saúde, da Previdência e do Ministério do Trabalho e Emprego, e ter esses dados do CIAS, que é o Sistema de Informação da Saúde do Servidor Federal, é uma aventura assim, sem precedentes, né? A gente não consegue acessar e as desculpas são sempre as mesmas, né? O sistema não organiza, o sistema não sistematiza, teria que ser feito todo um trabalho manual que nunca é feito, enfim, que não interessa para gestor nenhum, né? Essa é a conclusão que a gente chega. Os dados sobre o trabalho no SUS, eles são bem extensos academicamente falando, né? Existem muitos estudos, muitas pesquisas, só que muitas vezes, né, focalizados em hospitais, em postos de saúde, em municípios, em territórios de saúde, né? Então, se vocês, né, quem quiser aí pesquisar, joga no Google ali que vai vir uma infinidade de estudos de tudo que é tipo, tamanho e cor. Isso eu garanto para vocês, tá? Tem muito estudo sobre o trabalho no SUS, sobre a questão, né, trabalhador e cuidador. Também tem uma outra questão aqui, né, que fala ali sobre, né, a família que cuida dos idosos. Eu digo para vocês que hoje, no meu trabalho no sindicato, né, a gente sabe que dentro do sindicato, as pessoas que estão na linha de frente são os servidores, os trabalhadores aposentados, né, porque até dispõem mais tempo, né, para a luta do que quem está ativo, e a gente vem com essa temática também da questão do idoso, né, enfim, do envelhecimento, do próprio envelhecimento e a questão da relação, né, como eu disse para vocês, né, o salário, quando a gente se aposenta, ele cai, e muitas vezes esse salário é quem faz a manutenção de toda uma organização familiar, todo um coletivo ali de pessoas que dependem daquele recurso e que de uma hora para outra não vão ter mais. A gente se depara com o impacto dessas situações, sim, né? Eu acho que isso está presente e isso faz parte também da discussão do mundo do trabalho. Vieram outras questões bem interessantes, acho que sim, acho que a questão dos agrotóxicos ela é super pertinente, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu diria assim para vocês que acho que o controle social tem que tomar conta disso seriamente, porque senão a gente vai viver sendo atropelado, né? Eu acho que os conselhos municipais e estadual, eles têm a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, e eu acho que esse é o espaço que a gente tem que estar levando essas demandas de trabalho para essas comissões, porque senão a coisa se invisibiliza sempre, né? Fica um problema de determinado município, determinado tipo de agricultura, determinada comunidade, e aí a gente cai naquele risco, né, de ter a pesquisa contra nós, muitas vezes, né? A ciência contra, que é a ciência dizendo que a culpa é da água daquele rio que passa ali, que acaba contaminando não sei mais o quê, sabe? A pesquisa ela tem isso, né? Eu acho que a gente, enquanto pesquisador, a gente tem que ter a consciência que ela serve tanto para o mal quanto para o bem, né? Quando a gente pesquisa, é sempre importante a gente saber o que a gente está pesquisando e para quem que a gente está pesquisando, né? Essa questão da população trans, né, da população negra, dos deficientes, a relação com a pesquisa, eu acho super pertinente e relevante isso que vocês estão levantando, porque isso trata de uma invisibilidade também, muitas vezes, né? Eu acho que a gente, né, é invisível mesmo, é invisível, vamos fazer o meia-culpa, né? Como eu disse para vocês, o meu óculos é de pesquisadora, mas eu acho que é nesses momentos que a gente cresce. Sabe onde tem outra invisibilidade na minha área também? Eu pesquiso sobre o assédio moral. E quando eu me deparei com a questão do assédio moral no trabalho e a questão do negro, que muitas vezes os formulários de pesquisas não trazem a questão, se é negro, né, enfim, qual é a raça, qual é a etnia, o que acontece? Eu não tenho como saber se racismo é assédio, por exemplo. Já foi uma coisa que me perguntaram. Mas é racismo ou é assédio? Né? Não temos essa discussão. E é uma discussão super pertinente, porque daqui a pouco o assédio ele é um instrumento do racismo. E ninguém está discutindo isso no âmbito do assédio moral. Eu, pelo menos, desconheço, né? Acho que tem vários estudos, vários pesquisadores falando sobre isso, mas esse detalhamento não está claro. E eu acho que isso está embaixo do tapete. Eu acho que, então, né, a pesquisa, os pesquisadores, eles têm que trazer isso para uma visibilidade, sim, de perguntar em formulários. Eu sei que a pesquisa que foi feita sobre a saúde do servidor do judiciário, do Sintrajuf, teve no questionário a questão trans.
para a pessoa se identificar como trans. Então, eles vão ter alguns dados ali que eu acho que são interessantes e pertinentes para quem quiser, né, procura eles, porque eles já divulgaram a pesquisa. Não sei se tem alguém por aí que possa falar sobre isso depois também. Tá? E, da mesma forma, o trabalho doméstico. Como eu disse para vocês, onde é que a gente se depara com essa invisibilidade? É no posto de saúde, porque muitas vezes a trabalhadora doméstica, ela cai, ela se queima, ela se corta, ela vai no posto de saúde, às vezes acompanhado dos patrões, e não pode dizer que é um acidente de trabalho, porque às vezes nem o trabalhador doméstico considera um acidente, considera como um descuido, como eu disse para vocês antes. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios ainda. Acho que também a pesquisa ela é um instrumento, mas ela é um instrumento que ela tem que ser muito bem elaborada, porque, como eu falei para vocês, né, quem pesquisa, para quem pesquisa. Eu acho que isso é fundamental, para a gente não gerar estudos que são riquíssimos, mas que, ao invés de trazer essa visibilidade, né, enfim, romper com essa tradição da invisibilidade de alguns temas, né, de algumas questões na nossa sociedade, ela acabar servindo para continuar tapando e continuar invisibilizando algumas questões. Para terminar minha fala, eu queria dizer para vocês uma coisa. Assim, eu não sou estudiosa, né, dessa área, mas, enfim, sabe, é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Assim, às vezes, quando eu vou em eventos sobre racismo, eu vejo só negros falando, para negros. E aí eu fico pensando assim, gente, quando é que nós, brancos, vamos começar a falar sobre racismo? Sabe? Às vezes a gente pensa em montar mesas e normalmente as pessoas não, mas eu tenho que chamar uma pessoa negra para falar. E aí tu vê a maior parte do público que está falando sobre racismo, por razões óbvias, é claro, né? Porque é quem sente na pele. Eu não posso falar de uma coisa que eu não sinto na pele, que eu imagino como é, mas eu não tenho isso sentido mesmo. Mas eu fico pensando isso, sabe? Qual é o momento que nós, brancos, vamos parar e ter coragem para debater seriamente o racismo? Sabe? Quando nós vamos ser convocados para falar sobre o racismo? Eu acho que já passou da hora, né? Então, eu acho que a gente pode iniciar um processo de transformação das nossas relações no nosso país, quando nas políticas públicas, ou quando as políticas públicas forem construídas tendo como centralidade a existência do racismo. Quando as políticas públicas entenderem que o nosso país ele é estruturado pelo racismo. Quando a gente conseguir, né, identificar os nossos privilégios, né, os nossos privilégios brancos, né, ou seus privilégios brancos, porque eu não sou branca. Então, e aí pesquisadores e pesquisadoras não negras e negros vão começar, sim, a pensar na sua produção o recorte racial quando identificarem o seu racismo e os seus privilégios nessa sociedade. E esse é um movimento doloroso, extremamente doloroso, mas que todos nós precisamos passar. E se a gente não se colocar a pensar, a refletir sobre isso, sobre os seus privilégios, não vão, seja nas suas relações domésticas, familiares, comunitárias, muito menos profissionais e de pesquisa, pensar que, sim, mais da metade da população é negra e mais da metade da população está invisibilizada em todas as políticas públicas deste país. E, sim, a saúde mental é um ponto central dentro das nossas discussões, né? Como disse a companheira, as mulheres negras e a população negra em geral, mas fundamentalmente as mulheres negras, além de sofrerem o racismo, sofrem a interseccionalidade do racismo e o gênero. E a gente não consegue ainda perceber isso. E nós, profissionais de saúde, não conseguimos, nos nossos espaços terapêuticos, seja ele qual for, seja enquanto enfermeira obstétrica, seja enquanto psicóloga, seja enquanto médico,
identificarmos isso. É inadmissível, né, e enquanto psicóloga, eu me sinto muito à vontade de falar isso, que a gente ainda tenha psicólogos e psicólogas que, no setting terapêutico, questionam quando o seu cliente fala de uma vivência do racismo. Isso, infelizmente, ainda está presente nas nossas relações. E agora, há poucos dias, eu me deparei também com uma colega que questionou se uma menina que se dizia lésbica, se ela realmente era lésbica. Então, gente, não dá mais, sabe? Chegou. Nós precisamos identificar em nós mesmos o nosso machismo, o nosso racismo, a nossa homofobia, porque, senão, as transformações em todos os espaços que a gente está, elas não vão ocorrer. Não vão ocorrer. E aí, obviamente, as mulheres trans, se as mulheres negras, né, estão nesse nível hierárquico lá embaixo, as mulheres trans eu não consigo nem enxergar. E é isso mesmo. Né? E que bom que teve alguém aqui que questionou. E as mulheres trans. Acho que a gente também precisa pensar debates contemplando essas invisibilidades. Né? Por que não tem uma mulher trans aqui trazendo essa pauta para nós? Porque, infelizmente, nós estamos ainda tendo que ser cotidianamente lembrados da invisibilidade do outro, né, em todas as esferas das nossas relações sociais. E, para finalizar, eu quero agradecer aqui o Conselho Estadual de Saúde pelo convite e fazer um agradecimento especial à Sandra Leon, que eu sei que batalhou muito, assim, teve que trazer muitos elementos na sua argumentação para que eu estivesse nessa mesa e trazendo esse debate aqui para esse plenário. Então, obrigada pela oportunidade. Agradeço a presença da Clítia, da Fabiane e da Miriam, né, a presença e a disponibilidade em contribuir na nossa primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres. Peço desculpas porque chegou mais uma pergunta, mas nós não temos tempo. Mas eu só vou referir que, além dessa pergunta, chegou também, eu acredito que seja um desabafo, para a gente lembrar também nas mulheres da segurança, daí eu não entendi se é da segurança pública, se são mulheres que trabalham nas empresas de segurança, que também elas estão expostas à questão da violência, das relações desiguais, nas relações discriminatórias, e esse questionamento também falando da importância dos agentes comunitários de saúde, e isso é inquestionável, né? E eu saúdo a todos e todas, né, os agentes comunitários de saúde que estão aqui, né, que fazem parte do nosso SUS.